vírus da família Papillomaviridae, e o vírus é o papilomavírus. Ele é um vírus espécie específico, ou seja, ele infecta apenas humanos, né? Existem mais de 200 tipos, subtipos, que têm um tropismo cutâneo e mucoso. Eles são organismos intracelulares obrigatórios, porque eles dependem do metabolismo celular para sua replicação. Eles invadem principalmente células que têm alta capacidade de replicação, ou seja, células tronco, e elas estão situadas principalmente na camada basal. E eles situam ali por meio de microabrasões epiteliais, adentrando o epitélio e ficando na camada basal. No colo do útero, esses vírus têm um tropismo pela junção escamocular na zona de transição. Qual que é a estrutura do vírus do HPV? Então, o vírus do HPV é um vírus não envelopado, que ele é formado por duas principais partes. Por um capsídeo, que seria essa parte externa dele, e por um genoma, que está internamente ao capsídeo, que é formado por uma dupla fita de DNA circular. No capsídeo, na parte externa, ele é cosaédrico e ele vai ter duas principais proteínas, a L1, que é a proteína de capsídeo maior, e a L2, que é a proteína de capsídeo menor. Quando a gente fala do DNA do HPV, então vai ser um DNA circular de dupla fita, formando um círculo, e ele vai ter três regiões principais: uma região precoce, uma região tardia e uma região de controle. A região precoce, ela vai codificar as proteínas E1 a E7, que vão ser responsáveis pela replicação do DNA viral e pela transformação celular. A região tardia vai codificar as proteínas L1 e L2, que vão formar o capsídeo ecosaédrico. E a região de controle longo vai controlar toda essa replicação viral. Tá? Quando a gente fala de proteínas virais precoces, a gente tem a E1 e a E2, que vai ser responsável pela replicação do DNA viral, a E4, que tem um papel na mutação viral, E5, que favorece o crescimento celular, a E6, que inativa uma proteína supressora de tumor, que é a P53, de forma que ela inibe a apoptose, e a proteína E7, que inativa a proteína do retinoblastoma, estimulando a proliferação celular. Então, a gente sabe que as proteínas E6 e E7, elas estão fortemente ligadas ao potencial oncogênico do HPV. Em relação às proteínas virais tardias, a gente tem a L1, que é a principal proteína estrutural do capsídeo. Ela vai formar pentâmeros, né, que formam a cápsula viral. Já a proteína L2 é uma proteína auxiliar, que vai auxiliar a entrada viral e o empacotamento do DNA. Isso é importante por quê? Por causa das vacinas do HPV. A gente sabe que as vacinas de HPV são VLPs, ou seja, Virus-like Particles. Elas são produzidas a partir dessa proteína L1 do capsídeo viral, sem a presença do DNA viral, de forma que ela é imunogênica, porém ela não é infecciosa. Falando de HPV, a gente sabe que é a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo. Se a gente olhar hoje, tirar uma fotografia do mundo, a gente sabe que existem cerca de 660 milhões de pessoas infectadas pelo vírus HPV. E o interessante é que de 25 a 50% das mulheres vão estar infectadas e 50% dos homens. Ou seja, a infecção nos homens ela é até mais frequente na mulher, porém, na maioria dos casos, ela é assintomática. Ao longo da vida, a gente sabe que cerca de 80% da população vai ter o contato, vai ser infectada pelo vírus HPV em algum momento. E essa infecção, em geral, ela ocorre naquelas etapas que o indivíduo começa a sua vida sexual, predominando ali entre 15 e 24 anos. A sorte é que apenas em 10% dos casos essa infecção vai se tornar persistente, e dessas pacientes que têm infecção persistente, apenas 1% vai desenvolver lesão HPV relacionada. Tá? Existem dois principais grupos de HPV, que são aqueles HPVs oncogênicos, ou seja, de alto risco, que são
subtipos de HPV capazes de causar câncer de colo de útero, de vulva, vagina, pênis, orofaringe e ânus. Principais subtipos estão o 16, o 18, o 31, o 33, o 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82. E um segundo tipo de grupo de HPV são os HPVs não oncogênicos, ou seja, aqueles HPVs de baixo risco, em geral associados às verrugas genitais ou condiloma acuminado. E aqui, principalmente, vale ressaltar o 6 e o 11, certo? A gente sabe que 70% dos casos de câncer de colo de útero estão relacionados ao subtipo 16 e 18, desculpa que saiu 19, eu vou arrumar, e 90% das verrugas genitais são associadas aos subtipos 6 e 11. E o HPV, ele vai ser, qual seria a contribuição, né, do HPV de mucosa de alto risco nos vários cânceres que ele pode causar? A gente sabe que no colo do útero, mais de 99% dos casos de câncer estão relacionados ao HPV. No ânus 84,2, vagina 69,9, pênis 47, vulva 44,4, orofaringe 35,6 e cavidade oral 23,5. Então, aqui fica bem claro que o HPV é considerado uma causa central no desenvolvimento do câncer do colo do útero, tá? Falando um pouco sobre a frequência de tipos de HPV nos câncer cervical, então a gente vê que a maioria massiva é causada por HPV 16, seguido do HPV 18. E como que é a carcinogênese desse HPV, né? A gente sabe que o vírus infecta e ele começa essa infecção por meio da camada basal, e essa infecção vai ascendendo. Então, está ali bem perto da membrana basal, e aí, conforme essa infecção vai cronificando e o vírus vai mutando células, ela vai subindo até atingir as camadas mais altas do epitélio ao longo dos anos. Certo? Então, o estabelecimento do HPV vai ser sim pela camada basal, a gente tem liberação do genoma viral e síntese daquelas proteínas E1 e E6. A replicação do DNA viral e transformação celular, formando tumores benignos. A gente tem a amplificação de cópias de DNA e síntese de proteínas tardias e liberação do vírus por meio de queratinócitos mais superficiais. Falando um pouco mais calma. A gente vai ter, então, uma infecção inicial. Essa infecção, em geral, ocorre por microlesões em pele ou mucosa, nas quais o vírus ele vai penetrar no epitélio e infectar aquelas células mais basais. Ali eles vão permanecer inicialmente em forma epissomal, ou seja, fora do DNA da célula. Nessa fase, a gente ainda consegue eliminar o vírus do organismo. Em 90% dos casos, essa infecção é transitória e ela vai desaparecer dentro de 2 anos. Algumas pessoas, cerca de 10% das que tiveram contato com HPV, vão ter persistência dessa infecção. Ou seja, nesses pacientes vai ocorrer a integração do DNA viral ao genoma da célula hospedeira, sendo isso um marco para a carcinogênese e um fator de risco crítico para a malignização. A partir daí ocorrem alterações moleculares, né? Aquela proteína E6 se liga à proteína P53, degradando ela e impedindo a morte celular programada. A proteína E10 vai ligar a proteína do ribossomo, liberar fatores de transcrição e causar proliferação celular descontrolada. A E5 vai estimular receptores de crescimento e inibir a apoptose. Então, com isso, a gente tem acúmulo de mutações genéticas, instabilidade genômica e imortalização celular, causando a progressão de uma infecção persistente para lesões precursoras e, mais tardiamente, para carcinoma. Tá? A gente sabe que essa progressão de um paciente infectado de forma persistente
para uma neoplasia intraepitelial cervical inicial, depois mais avançada, e para um câncer invasor, é algo que acontece de forma lenta, né? A gente tem um pico de incidência da infecção pelo HPV na população em torno dos 20 anos de idade. Já o pico da incidência de NIC3 é com 30 anos, e o pico da incidência de câncer é 40 anos, ou seja, esse período de carcinogênese leva aí em torno de 10, 8 anos. E isso é muito importante para a gente que lida com mulheres, porque a gente tem uma janela de oportunidade de rastreamento, de diagnóstico e de tratamento dessas doenças, dessas lesões precursoras longo, tá? A gente sabe que as infecções e lesões HPV induzidas têm altas taxas de remissão espontânea. Então, a maioria resolve sozinha num período de 6 meses a 2 anos. Isso ocorre principalmente em pacientes jovens e sofre influência do quê? Do tipo de HPV, da persistência da infecção, do tabagismo e imunossupressão. Então, a gente sabe que pacientes tabagistas e imunossuprimidas, elas tendem a progredir mais para câncer do que aquelas que não são tabagistas e têm uma imunidade adequada. Qual que é a influência, né, da persistência do HPV na progressão de lesão cervical? Então, a gente pode ver por meio desse gráfico, aquelas pacientes que têm um HPV 16 persistente, elas têm um risco absoluto de progressão para NIC3 ou mais, muito maior do que aquelas pacientes que têm uma infecção incidental, né? Aquelas que são positivas e depois negativas. Além disso, o tipo de HPV é muito importante também, porque na dependência do tipo de HPV, essa paciente vai ter um risco maior ou menor de evoluir para NIC3 ou mais. Aquelas pacientes que têm um HPV 16, elas têm um risco muito maior de progressão para câncer. De 4 pacientes com NIC, com lesão, com infecção por HPV 16, pelo menos uma delas vai evoluir para NIC3. No HPV 18, esse risco é um pouco menor, ou seja, 1 em 9, e nos demais subtipos de alto risco é menor ainda, 1 em 19. E aí fica aquela importante pergunta, né? Seria ideal, o que seria o ideal? A gente prevenir ou a gente tratar? Falando de prevenção, a gente tem que lembrar naquele tempo de evolução da infecção para o câncer, né? Então, aqui, ó, lembrando, o pico da infecção pelo HPV ocorre aos 20 anos, o pico da lesão precursora aos 30 e o pico do câncer aos 40. E aí, aqui a gente tem alguns pontos de prevenção. Quando a gente fala de prevenção primária, a gente está falando principalmente em mudança de hábito de vida, educação sexual e vacinação. Quando a gente fala de prevenção secundária, a gente fala principalmente de screening, rastreamento, certo? E quando a gente fala de prevenção terciária, aí a gente já está falando de pacientes com doença. Essa é uma estratégia lançada pela OMS, né, que objetiva em 2030 o quê? O objetivo deles é reduzir para menos de 4 casos de câncer cervical por 100 mil mulheres por ano. Então, quais são as metas a serem alcançadas até 2030? 90% das meninas têm que estar completamente vacinadas até a idade de 15 anos. 70% das mulheres devem ter sido rastreadas com teste de HPV entre 35 e 45 anos de idade, e 90% das mulheres que foram identificadas com câncer cervical devem receber tratamento adequado para a doença. Com isso, estima-se uma redução de 30% na mortalidade por câncer cervical.
né? E como que a gente vai conseguir isso? A gente vai conseguir isso por meio de prevenção primária, principalmente, na qual a gente tem o objetivo de evitar aquele contato inicial com o câncer. Então, com o vírus, desculpa. Aqui a gente fala então de estratégias de educação sexual, uso de preservativo e principalmente de vacinação, né? Quando a gente fala de vacinação para HPV, a gente tem disponíveis três principais vacinas. A gente tem a vacina bivalente ou Cevarix, que protege somente contra o 16 e 18, que é pouco utilizada. A principal vacina, que é inclusive a fornecida pelo SUS, é a quadrivalente ou Gardasil, que vai proteger contra 6, 11, 16 e 18. Então, os principais subtipos de verrugas genitais e de alto risco. E mais recentemente a gente tem a vacina nonavalente, o Gardasil 9, que além desses quatro da quadrivalente, ainda protege contra 31, 33, 45, 52 e 58. No ano passado, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica e a partir daí a vacinação contra HPV no Brasil passou a ser quadrivalente em dose única. E isso ocorreu baseado nesses estudos que eu trouxe aqui ao lado para vocês, que identificaram uma eficácia muito grande em pacientes vacinadas com apenas uma dose de vacina quadrivalente, chegando a eficácia de 97,5%. Então, dessa forma, o SUS lançou a vacinação contra o HPV em dose única. O público-alvo são meninos e meninas de 9 a 14 anos, certo? É... E aí, aqui entram alguns detalhes. Para aquelas pacientes que foram vítimas de abuso sexual de 9 a 14 anos, a recomendação continua sendo ainda duas doses. E aí foi estendido para a população de 15 a 45 anos, onde nesse grupo, nessa faixa etária, a gente ainda faz a vacinação em três doses, tá? Então, aqui uma tabelinha para a gente entender um pouco melhor. Então, naquela paciente, naquela população alvo, ou seja, crianças e adolescentes de 9 a 4 anos, o esquema vacinal passou a ser dose única, ou seja, uma única aplicação da vacina quadrivalente. Pacientes imunodeprimidos, portadores de HIV, transplantados, oncológicos, a gente tem três doses, em 0, 2 e 6 meses. Vítimas de violência sexual de 9 a 14 anos, 2 e 6 meses, tá? Usuários de PrEP de 15 a 45 anos, três doses, 0, 2 e 6 meses. E adolescentes ainda não vacinados de 15 a 19 anos, dose 1, certo? É uma estratégia de resgate para tentar vacinar o máximo da população. Naquelas pacientes que têm recurso financeiro, o ideal é sempre que ela seja vacinada com a vacina nonavalente, mas ela não é disponível pelo SUS. E aí, o esquema vacinal com a nonavalente vai depender muito da idade desse paciente e se ele já foi ou não vacinado com HPV quadrivalente. Se a gente pega uma menina de 9 a 19, um paciente de 9 a 19 anos, que não tem histórico de vacinação com a quadrivalente, então vão ser duas doses de 0 a 6 meses. Se recebeu uma dose da quadrivalente, vão ser também duas doses e a gente deve iniciar esse esquema 2 meses após a dose da quadrivalente e por aí vai, certo? E por que que é muito importante a gente sempre frisar essa questão da vacinação? Porque a incidência do câncer cervical, de acordo com a vacinação pelo HPV, ela é muito discrepante, né? Aqueles pacientes não vacinados, a incidência vai ser alta, mas olha que pacientes vacinados antes, idealmente antes, né, do início da vida sexual, a taxa de infecção é muito baixa. Além disso, a gente tem ainda a estratégia de prevenção secundária, que é feita por meio do rastreamento do câncer cervical. Quando a gente fala
rastreamento de que o nosso objetivo ele é detectar precocemente NIC ou carcinoma inicial. Existem três principais estratégias para esse rastreamento: a citologia cervical a cada 3 anos, o teste de HPV ou DNA HPV a cada 5 anos, ou o que a gente chama de coteste, que seria a realização dos dois, citologia mais HPV a cada 5 anos, tá? Quais são as diferenças entre essas estratégias? A citologia, ela é a mais utilizada. Ela apresenta, porém, uma baixa sensibilidade, ela tem uma maior taxa de falsos negativos e resultados insatisfatórios. Ela depende da repetição, já que a doença pode não ser detectada no primeiro exame, e ela é falha no diagnóstico de adenocarcinoma. O teste de HPV ele é melhor, ele detecta a doença no primeiro exame, no primeiro round de rastreio. Ele detecta mais precocemente doença pré-maligna, ou seja, NIC3 e adenocarcinoma in situ. Eu tenho um resultado negativo no teste de HPV, aquela paciente ela tem um baixo risco de ter câncer. Eu consigo rastrear pacientes com intervalos maiores entre os testes e existe a possibilidade de autocoleta do teste de HPV. O coteste, ou seja, a realização de HPV com citologia, ele acrescenta pouco, ele acrescenta apenas 5% no resultado de NIC3 ou adenocarcinoma em relação ao teste de HPV isolado, tá? E, além disso, a adição da citologia, ela incrementa 60% do custo de rastreamento, ou seja, ela não faz muito sentido fazer o coteste se eu já fiz o teste de HPV, tá? Falando de citologia cervical, então a estratégia é a cada 3 anos, e aí a gente tem duas principais formas de fazer essa coleta de citologia cervical. A gente tem a maneira convencional, que é o Papa Nicolau convencional, onde a gente deve passar a escovinha dentro do canal endocervical e o espéculo no fundo vaginal, e aí a gente deposita esse material numa lâmina. Mas mais recentemente a gente está usando principalmente a citologia em meio líquido. A gente faz a mesma coisa, coleta o material endocervical com uma escovinha e a espátula, o material vaginal, e a gente deposita essa escovinha e espátula dentro do meio líquido, deixa ali por algum tempo e depois tira e encaminha todo esse meio líquido para